A luta do Amai Mask contra o monstro palhaço segue se intensificando conforme o inimigo se torna cada vez mais forte. Então fica comigo depois da vinheta para ver o que aconteceu. No começo do capítulo vemos o Amai Mask tentando alertar a multidão que eles precisam correr dali o mais depressa possível. E ele até promete que vai dar autógrafos e fazer tudo mais que o público quiser, contanto que eles se afastem até ele derrotar o inimigo. Lembrando que esse monstro fica mais forte conforme ele recebe atenção. E portanto, o fato do Amai Mask estar tendo problemas na luta é justamente graças ao público não parar de assistir a luta. Eu posso até te ajudar, aliás eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Porém, a multidão assistindo a luta é tão grande e barulhenta que as pessoas não conseguem ouvir as palavras do herói Rank 1 da classe A. E para piorar ainda mais a situação, uma equipe de TV chega ao local e começa a transmitir a luta ao vivo. E pelo fato de ser o Amai Mask quem está lutando, a transmissão da luta passa a ser exibida em todos os canais. E além disso, até mesmo os telões das grandes cidades começam a mostrar como está sendo a luta. E por isso o monstro palhaço se fortalece de uma forma tão absurda que o Amai Mask se vê obrigado a chegar no limite de ter que desfazer a transformação do seu braço apenas para conseguir se soltar do agarrão do monstro. E logo após se soltar, o herói da classe A tenta montar uma estratégia para derrotar o inimigo, que, de acordo com as estimativas dele, já está muito próximo de superar o nível demônio. E desse modo o herói da classe A começa a lutar de forma muito mais estratégica, sendo que a princípio ele rebate um golpe da marreta do inimigo e depois faz com que o monstro crave a serra do seu monociclo contra a marreta, perdendo dessa forma as duas armas. E depois de neutralizar as armas do adversário, o Amai Mask acerta um golpe extremamente poderoso na sua cabeça. Golpe esse que poderia abrir no meio a cabeça de qualquer monstro de nível demônio. Só que quando parecia que a luta já estava acabada, o Amai Mask é surpreendido quando o palhaço o agarra pela perna, e depois o joga de forma brutal contra o chão. E então, de forma sádica, o monstro decide que vai desfigurar o rosto do Amai Mask como castigo pelo golpe que recebeu na cabeça. E ele começa a esfregar e bater a cara do herói da classe A contra o chão, pro desespero completo da multidão que está assistindo a luta e não esperava ver tamanha brutalidade. E a violência da surra que o Amai Mask levou, consequentemente fez com que ainda mais pessoas parassem para assistir a luta nos telões espalhados pelas cidades. De modo que a cada segundo o monstro ficava mais e mais forte. Mas mesmo após constatar que o monstro já havia alcançado o nível dragão, o Amai Mask não desistiu do combate, e com um chute inesperado o herói conseguiu arrancar uma das orelhas do palhaço, o que fez com que o monstro recuasse por um instante, sendo que o Amai Mask então aproveitou para se afastar e tentar bolar uma outra estratégia. Porém ele sabe que a chance dele derrotar um monstro de nível dragão lutando sozinho é baixíssima. E para piorar, quando o mangá dá foco no rosto do Amai Mask, vemos que ele ficou com ferimentos brutais. Mas lembrando que o verdadeiro corpo do Amai Mask está escondido por baixo de uma casca. Então na realidade o que foi danificado foi apenas essa casca que esconde o seu verdadeiro corpo. Mas enfim que o monstro volta a atacar e a força dele já está tão enorme nesse momento que o Amai Mask entende que é absolutamente impossível para ele vencer essa luta. Pelo menos enquanto ele estiver tendo que restringir o seu verdadeiro poder para manter a forma humana. E então, após ser arremessado violentamente contra a roda gigante, o herói Rank 1 da classe A começa a analisar suas opções. Para ter uma chance de vencer essa luta sozinho, ele obrigatoriamente teria que desfazer sua forma humana, mas isso vai custar a sua popularidade, pois o mundo inteiro vai descobrir que na verdade ele é um monstro com uma aparência horrível. Ou senão, o Amai Mask pode simplesmente continuar resistindo da forma que pode até que algum herói da classe S venha para dar reforço. Dessa forma ele não precisaria desfazer a sua forma humana e manteria sua popularidade. Afinal, ninguém o culparia por não conseguir derrotar sozinho um monstro tão poderoso. Então, realmente essa segunda opção seria a melhor para sua carreira. Porém, enquanto o Amai Mask pensava no que fazer, a roda gigante começou a tombar. E então ele percebe que se a luta contra o monstro palhaço se estender por muito tempo, muita gente vai acabar morrendo. Afinal, ele não vai conseguir proteger as pessoas da roda gigante e mais a multidão que está assistindo ao combate ao mesmo tempo. E nesse momento ele lembra das palavras que o Saitama disse para ele poucos minutos antes, sobre o verdadeiro heroísmo estar relacionado com quem você é de verdade e não com a forma como as pessoas te veem. Afinal, eles são humanos exatamente iguais.
E enquanto ele lembra disso, a gente vê que o Amai Mask já estava com sua casca humana quase regenerada, ou seja, ele havia decidido manter sua popularidade ao invés de salvar as pessoas. Porém, no quadro seguinte vemos que a roda gigante de repente parou de cair. E quando a poeira começa a baixar e todos olham para o lugar onde o Amai Mask estava, eles enxergam uma criatura deformada crescendo de forma assustadora enquanto suas feições humanas dão lugar a uma aparência monstruosa. E assim termina o capítulo 215 do mangá. Pois é galera, o Amai Mask decidiu agir como um herói de verdade e lutar com sua força total para salvar as pessoas do parque, mesmo que isso traga danos irreversíveis para sua carreira. E agora a questão que fica é, será que a verdadeira forma do Amai Mask vai ser o suficiente para derrotar um inimigo tão poderoso, e que ainda nem sequer atingiu o potencial máximo? Bom, diz o que você pensa aí nos comentários, tanto sobre a decisão do Amai Mask de agir como um herói modelo, que coloca o bem dos outros à frente dos seus próprios interesses pessoais, quanto sobre o resultado da luta. Afinal, até agora, só alguns poucos heróis provaram ser fortes o suficiente para vencer monstros de nível dragão lutando no X1. Mas enfim, nerd, por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixa seu like para fortalecer o canal e também se inscreva e ative o sininho de notificações para ser avisado quando tiverem vídeos novos por aqui. Até a próxima, valeu, fui!